Olá, meus queridos empresários e empreendedores em ação. Estamos começando mais um EPA Podcast. É isso aí, galera. E hoje nós estamos aqui com o nosso querido amigo André Frantz. Vai participar com a gente e nós vamos falar sobre construção. Tá? Exatamente, Hoje sobre a gente vai... o pessoal a maior massa daqui do país, né? A massa daqui do país, né? A massa de imigrantes, né, que trabalham na construção aí, vão escutar e vão ver a gente hoje falando sobre assuntos muito importantes, sobre opiniões, ideias que o André traz pra gente aí. O cara que tá aqui na construção, tem a sua empresa, trabalha fazendo contratações, fazendo... né, trabalhos de diversos tipos, então vai ter muita informação legal. E para você que é entusiasta e que quer saber um pouquinho mais sobre como funciona a construção aqui e como as coisas estão rodando aqui, fique ligado com a gente até o final. E já para começar, já dá o joinha, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação e faça com que essa mensagem, né, que a gente passa aqui no podcast, todas essas informações cheguem para outras pessoas, tá? Para os seus amigos, parentes, pessoas que você sabe que precisam escutar. Então, deixa o seu like, não custa nada, ativa o sininho de notificação, deixa o seu comentário também, manda perguntas pro André que ele vai estar respondendo. Deixa sua pergunta no comentário, Exatamente. A gente faz a linkagem da sua pergunta com o André e a gente vai ajudar muito a responder essas dúvidas. Muito, vai ajudar bastante. Então, bora lá, vamos começar o nosso... querido episódio aqui agora, o nosso episódio com o nosso querido André agora. André, meu querido, André Luiz Frantz da Silva. Esse é o nome completo. Seja bem-vindo. Obrigado a vocês, pessoal. Seja bem-vindo, obrigado pela participação aqui com a gente, obrigado por estar com a gente. E prazer é meu. Opa, é uma satisfação nossa ter um cara da construção aqui mais uma vez, que a gente teve o Anderson, né? Exato. E a gente tem o André agora também fazendo parte da gente aqui e dando todos esses insights e essas ideias e essas notícias pra gente aqui agora. Muito Andrezão, conteúdo. Vamos lá. Bora começar então, Bora né? começar. Tô aqui pra responder o que você perguntar e compartilhar a minha história de vida. Isso. Com certeza alguém aí que vai estar ouvindo vai se familiarizar ou tirar pelo menos um pouco de dúvida que tem. Exato. Pra tentar ajudar o pessoal da melhor maneira possível aí. Meu querido, começa falando um pouquinho sobre você. Abre aí a sua capivara, da onde você veio lá do Brasil. Essa é a parte fácil, né? André Frantz, 43 anos de idade, casado com a senhora Valéria. Casado aí há 17 anos, quase 17 anos. A gente renovou os votos de casamento, porque fez 15 anos, né, o ano passado. E casamos aqui na América, lá em Las Vegas. Então fizemos uma festa, foi bem legal. Tá lá no Instagram, tá no Facebook, depois pode olhar lá. Dois filhos, o Pedro mais velho, 20 anos de idade. André Frantz, filho, 15 anos, fez agora em fevereiro. Então são duas bênçãos na nossa vida. Amém. Somos de Curitiba, no estado do Paraná. 7 anos de América, fez agora em 18 de março deste ano, fez 7 anos aqui. Legal. Direto de Curitiba para Lehigh, 7 anos ininterruptos aqui. A maioria do pessoal que às vezes acaba migrando aqui dentro, né? Vai para Flórida ou vai para Massachusetts, vem para Utah, vem para Califórnia. No meu caso, não. Utah, e aqui estou. E vou ficar por mais alguns anos até aposentar e mudar para Flórida, né? Aposentar e sossegar um pouquinho lá na beira-mar. Da praia, curtir com a aguinha de coco. Esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. Trabalhando para alcançar, né? É isso aí. Tem que construir, né? Você tem que planejar para construir, chegar no teu objetivo e, se Deus quiser, já vamos estar lá. Exato, é isso aí, meu querido. Conta pra gente um pouquinho sobre a caminhada sua, a vinda pra cá. Você trabalhava com o que lá no Brasil? Aqui você trabalha com construção, né? Verdade. E lá no Brasil, você fazia o que lá no Brasil? Conta um pouquinho pra gente. O que acontece? Eu, como eu comentava, desde os 12 anos de idade trabalhei na área comercial. Sempre com público, atendente de correios, morava numa cidadezinha do região metropolitana de Curitiba chamada Fazenda Rio Grande. Que quando eu mudei pra lá nem era município ainda, dependia de um outro município pequeno. Então as pessoas iam numa salinha assim e pediam, meu nome é João da Silva. Eu ia lá na caixinha do Silva e procurava e entregava a carta. 12 anos de idade eu tinha. Então foi a primeira experiência trabalhando com pessoas. E aí com 18 anos fui para Foz do Iguaçu, não arrumava emprego em Curitiba, aquela dificuldade que você sabe muito bem como é o Brasil, o primeiro emprego de fato. Fui trabalhar no Paraguai de vendedor. Trabalhava naquelas lojas lá de autosserviço, vendedor. Decorava os códigos, um microfone da Shure. Código 10247. Eu tinha que estar na cabeça para digitar. Não tinha leitor naquela época e tudo. Então foi bem complexo e eu era vendedor. Depois fui vendedor na área têxtil ali em Foz do Iguaçu. Tinha vendedores no Paraguai que eu visitava uma vez por mês. Então sempre na área comercial. Pouquinho antes de vir para cá,
7 anos de Coca-Cola em Curitiba, antiga Spaipa, hoje é FENSA. Foi a minha mãe, minha formadora do caráter profissional do André. Eu posso dizer que foi a Coca-Cola. Investe muito nos profissionais, curso de capacitação, treinamento todo sábado. Então me ajudou a ter uma visão mais empreendedora de negócios, foi a Coca-Cola. Lá fiquei 7 anos, entrei como vendedor, trabalhei de moto, depois coordenador Key Account, atendi as grandes redes do Walmart, Big, Mercadorama, que eram as maiores que tinham lá na época. Aí acabei tendo uma proposta para migrar para o que hoje é conhecido como BRF, que é Brasil Food. Antigamente eu entrei só na Perdigão, depois teve Perdigão e Sadia, fizeram a fusão, né? E aí eu aceitei essa proposta, pedi desligamento da Coca-Cola. Foram os 3 anos mais intensos da minha vida profissional, foi na BRF. Uma loucura de fusão. Uma mega empresa multinacional e 2 empresas gigantes tentando fundir, uma bagunça no mercado, logística não entregava. Chegou até um fato curioso aí que passou na época. Nós vendíamos o que chamava kit natalino, que era para as empresas entregar de presente para os funcionários, vendia muito. E não entregava. Nós tínhamos muito problema de logística naquela época, não funcionava, por N fatores. Um dia desse, eu lá na minha sala, lá, os vendedores tudo na rua, chega um cliente com a polícia. Eu comprei 100 e poucos kits natalino, você prometeu entregar dia tanto, a minha festa está acontecendo aqui 1 hora e você não entregou ainda. Foi um caos, galera. O que aconteceu? Chamei os meus vendedores da rua, pegamos 3, 4 carros, fomos lá no CD, que era em São José dos Pinhais, carregamos os carros e fomos entregar pro cliente. Então foi muito intenso. E tudo que é intenso traz aprendizado. É difícil, é duro, não é fácil, mas traz aprendizado e traz bagagem para você levar para sua vida. Também. Então foi um momento bem pesado, mas valioso para minha vida profissional. Saí da BRF, quando terminou a fusão, fui ser gerente da Mitsubishi, vendendo carros, lá em Curitiba ainda. E aí, nisso já estava o desejo de morar fora. Porque numa das férias que eu tirei na BRF, 1 ano antes de sair, eu tinha terminado meu curso de inglês e eu fui para o Canadá, em Toronto, só para ter a imersão. Porque dizer que você terminou o curso é uma coisa, você falar e ter o contato, né, com a língua, pessoalmente, é bem diferente. Então fui eu e um amigo meu, o André Seron, nós viemos para Toronto fazer uma imersão. E quando você pisa fora do Brasil, todos que já vieram para algum lugar fora do Brasil, de primeiro mundo, sabe que aquilo brilha uma luzinha, explode, abre a tua mente e fica o desejo de morar fora. E ali abriu, voltei e falei para minha esposa, um dia, não sei quando, nós vamos morar fora do Brasil. E passou. Um amigo meu que frequentava a célula, nós somos evangélicos, e aí frequentava a célula lá em casa, ele falou, eu quero morar fora do Brasil. Eu falei, então vamos para o Canadá, porque eu já conheço. Resumindo a história, aplicamos para eu fazer mestrado numa universidade lá em Toronto, fui aceito, fizemos os testes, tudo fui aceito, o filho dele também foi aceito, na época, tudo certo, vamos para o Canadá, já tinha tirado visto, programado a viagem. No finalzinho, tipo assim, uns 60 dias antes de embarcar, a universidade veio e nos pediu uma comprovação na época, isso há 8 anos e meio atrás, uma comprovação na época de R$150 mil disponível na conta corrente. Nossa. Eu não tinha naquela época, eu não tinha esse dinheiro na conta corrente. E eu não queria vender meu apartamento, que era o único imóvel que eu tinha na época. Aí eu falei, o quê? Eu não vou arriscar tudo, vender esse imóvel e colocar minha família assim. Vai que não dá certo, você não sabe. Aquelas incertezas, vai que não dá certo, você faz o quê? Então eu não vendi apartamento, falei, não vamos para o Canadá, porque não tenho essa condição. Mas ainda assim, queria morar fora. Um amigo de um amigo meu falou de Utah. Vamos para Utah? Eu falei, onde fica esse Utah? Nunca ouvi falar de Utah, não sabia nem que existia nos Estados Unidos. Resumindo, 60 dias depois, cá estávamos nós para visitar Utah. Visitamos, claro, fui para Orlando, fui para Las Vegas, visitei bastante, trouxe minha família para conhecer, vamos fincar raízes aqui. Minha esposa falou, vamos, e aqui estamos, 8 anos depois. Foi assim, foi assim que chegou a nossa, resumidamente, a nossa história, como começou o desejo de vir para fora, tudo com uma visita de 40 dias em Toronto. Legal. Abriu a nossa mente. Abre a mente. O legal quando acontece esse tipo de oportunidade na vida da gente, a gente vê a possibilidade de crescimento, de oportunidades, e você não quer voltar mais, né, cara? Você fala assim, não, eu preciso desbravar mais, eu preciso conhecer mais, eu não posso ficar onde eu tava, é legal, o negócio é diferente.
Na época, antes, eu já tinha saído da Mitsubishi, eu estava com a minha empresa de representações comerciais, e eu tinha uma outra empresa em paralelo que eu tocava com um sócio meu, que nós fazíamos gestão de condomínio, síndico profissional. Então, sempre lidando com o público, encarando os problemas, as buchas. Síndico não é fácil, né? Imagina você ser síndico de vários condomínios. Era a empresa que eu tinha na época, lá, Neo Síndicos, e aquilo dava bastante transtorno, entre aspas. Eu falei, será que é isso que eu quero todo dia para minha vida? E aí falei para a esposa, vamos para fora do Brasil? Ela não quis, falar bem a verdade para ela não queria. Muito apegada com a família, e não tinha ido para fora do Brasil ainda, então ela não quis. Eu meio que, como ela diz, o André colocou eu numa mochila e me levou embora. E aqui estamos hoje felizes, a família adora Utah, a esposa ama Utah, os filhos amam Utah. E eu acho que foi o principal investimento que eu fiz para o futuro dos meus filhos. Bacana. Costumo muito falar com as pessoas que já vieram depois de mim. Às vezes a gente acaba não colhendo, não é o meu caso, os frutos agora, mas a gente planta uma semente para os filhos que... Sim, com certeza. Que é muito importante. Eu acho que não é o dinheiro só apenas, é o que eles vão desfrutar e vivenciar aqui. É bem diferente do que o Brasil oferece, na maioria dos casos. Com certeza. Exatamente. Eu fico imaginando, às vezes, o que seria de mim se papai tivesse vindo para cá quando era pequeno. Exatamente. Né? Então, assim... por imaginar essas coisas, eu falei assim, não, eu preciso dar alguma oportunidade para os meus filhos também. Porque, assim, com certeza a gente, não que o Brasil seja ruim, mas a condição, infelizmente, a condição de crescimento, de oportunidades no Brasil, tá ficando cada vez pior, tá ficando cada vez mais complicado. A gente não se compara, né? Quem vive lá, o Sul não é ruim. Curitiba é boa de morar e tudo, mas ainda assim, quando você tem essa vivência, você vem para cá e passa nem que seja tuas férias, você vê que é gritante a diferença, né? É gritante. Qualidade de vida, eu vim principalmente por segurança. Segurança, né? Minha esposa foi assaltada na frente do apartamento da minha mãe, um dia antes da gente ir para Fortaleza de férias, então foi um caos. E aquilo, quer queira, quer não, vai te marcando. Vai te empurrando. E quando você tem uma vivência, não é nada parecido com aquilo do Brasil, é muito melhor, você tende a querer seguir. Você tende a querer, caminho. Com certeza, você tende a querer seguir. Mas fala uma coisa, quando você chegou aqui, como que você começou a imaginar a sua vida? Como que você começou a planejar a sua vida aqui? Você falou, vou trabalhar já na construção? Já começou na construção? Ou tentou fazer alguma outra coisa? Construção é uma área que eu nunca nem ouvi falar, não sabia nada, não sabia colocar um prego na parede, só trocava o chuveiro da minha avó quando eu era criança, que era aquele Lorenzetti que eu trocava a resistência. Isso eu fiz na minha vida. Fora isso da construção, nada mais. Mas aqui nos Estados Unidos ele acaba te impondo coisas um pouco diferentes, né? Sim. Então a gente aproveitou bastante, viajou bastante no começo, mudamos o visto, Deus apresentou uma pessoa para nós que olha como Deus é bom, né? Às vezes a gente não dá valores para as coisas, mas Deus está sempre na nossa frente. A casa que nós alugávamos era de um brasileiro, e esse brasileiro conhecia um empresário aqui em Salt Lake City, uma bênção. Resumindo, esse empresário, uma vez nós conversamos, e ele foi o sponsor para eu estar aqui hoje como residente permanente. Uau. Então, assim, por conhecer uma pessoa ou outra, Deus trouxe um anjo na nossa vida, abriu as portas e, graças a Deus, hoje a gente consegue estar aqui, poder ir para o Brasil a hora que quer e voltar. Mas a construção nunca foi o meu ramo. Meu ramo sempre foi comercial. Mas aqui não era a minha área, né? Eu não tinha know-how, não tinha conhecimento. Eu conhecia 0 pessoas. Sabe o que é 0 pessoas em Utah? É 0. Nós sabemos isso. Foi 0. Não tinha um amigo, não tinha um irmão, não tinha um conhecido, não sabia onde era o Walmart. 0, 0, 0. Começar a vida de novo, né? Literalmente. Renascendo. E só um parênteses antes de eu dizer por que eu entrei na construção. Nos primeiras 2 semanas aqui, o meu filho mais velho, o Pedro, acabou caindo e quebrou o braço dele. Não sabia onde era o hospital, não sabia como funcionava. Sabe aquilo que você está bem perdido? Bem perdido. Então foram os transtornos que a gente passa no começo, que hoje qualquer um que veio depois, a gente orienta, vai por esse caminho, faz isso. Exatamente. Mas criou uma bagagem. E aí a construção veio porque nós conhecemos, hoje ela é minha comadre, a Camila, e eu acabei sendo sócio dela, virando sócio. Ela já tinha uma empresa, e essa empresa fazia, maioria, serviços de limpeza e pequenos rendimentos. E eu entrei meio que para trabalhar, manualmente. Não é a minha área, mas ela percebeu que eu sou bom com o cliente, de conversar, de fechar contrato, de contratar, de demitir, de fazer o que tinha que fazer, a parte burocrática. Rapidamente eu entrei como sócio e acabei administrando a área da construção. Legal. Então a gente desenvolveu a área da construção dela, desenvolveu bastante a área da construção, fazendo bastante flip, fazendo bastante remodeling, bastante serviço de manutenção. E eu era o responsável por contratar,
o pessoal que era tudo W2 na época, hoje não é mais, tudo funcionários, né? Registrado. E eu fazia o contato com o cliente, eu dava o feedback, eu acompanhava a obra, mas eu não fazia o serviço fisicamente. É o gestor. Era o chefe de obra lá, digamos assim, no Brasil. E até hoje estou. Rompemos a sociedade por N motivos, é amigo, tudo certinho. E hoje eu estou com a minha empresa sozinho, tocando. Já tive outro sócio nesse meio, nesse inteirinho de transição da Camila. No inteirinho eu tive um outro sócio, acabou não dando certo. O sócio voltou para o Brasil e hoje eu estou sozinho tocando a minha empresa, Alpha Wolf Construction, fazendo de tudo um pouco aqui nesses Estados Unidos, nesse estado de Utah e Wyoming, porque a minha licença vale no Wyoming também. Eu fiz um remodeling lá no Wyoming já também. Que legal, cara. Muito bacana. Você vê, né? Você sai de um lugar que você não tem nada a ver comigo. Eu vendia Coca-Cola, vendia carro, vendia peru, vendia perdigão. E hoje estamos na construção. E hoje está na construção. Mas não deixa de ser diferente. O tratar com a pessoa, o olhar no olho, o contratar um funcionário, o entender da papelada, da burocracia. É o que eu sempre fiz na minha vida. Tudo diz respeito ao atendimento ao cliente. Independente se você está na construção, na limpeza, no comércio direto com o cliente, né, numa venda de produto, você está lidando com pessoas. Você está servindo, né, trabalhando com a sua empresa para servir pessoas. E isso é o que importa. Se você trata bem as pessoas, você vai tratar bem as pessoas com qualquer tipo de produto ou serviço na mão. Essa é a... É bem diferente as áreas, né? Deu uma boa guinada. Deu uma boa guinada. Transição de água pro vinho. 180 graus. Mas estou feliz. Estou feliz, gosto, amo o que eu faço, adoro fazer o que eu faço e estou muito contente. Legal. E sou muito grato por estar em Utah, porque eu já rodei bastante por Estados Unidos. Fui de carro para a Flórida, voltei, enfim, rodei em vários estados. Mas Utah é diferente. É diferente. Várias pessoas que saíram de Utah, depois acabaram voltando porque é diferente. Qualidade do povo, a educação, o respeito que, via de regra, claro que sempre vai ter vai ter uma exceção. Mas é muito bom Utah, muito bom para o imigrante, muito bom para quem quer empreender, quem quer fazer as coisas certas, quem quer fazer aquilo que é correto da maneira correta. Não tem por que dar errado. Muito bem. Daí já vem uma pergunta para pequenos construtores, para empresas pequenas, né, da área da construção. Na sua opinião, o que eles enfrentam de maior dificuldade para crescimento aqui no estado? Eu digo que aquela transição entre a informalidade para a formalidade, muitas das empresas acabam iniciando na informalidade. Não foi o meu caso, porque eu já ingressei numa empresa já estabilizada, mas eu sei que muitos acabam começando na informalidade e a transição para a formalidade ela é um pouco complexa. Mas o meu conselho é faça porque vale a pena. Faça porque vale a pena. E é o certo a fazer, entendeu? Então aquela transição de você, indivíduo, que você vai lá e faz o trabalho, para você, empresa, eu acho que é a parte mais complicada. Até o momento que você se torna uma grande empresa, para você uma pequena empresa sólida, estruturada, para você tornar uma média e grande, que daí é a estruturação. Área, licenças, curso, aperfeiçoamento e também o capital de giro. Exato. Porque quando você é indivíduo, você sozinho, você sabe o quanto você cobra, quanto você vai precisar para se manter e só. Quando você passa a ter a sua mesmo pequena empresa, que é o meu caso, a minha empresa sou só eu. Direto, o restante é tudo sub. E ela tem umas outras responsabilidades que não é só o meu custo, mas o preço de venda no final. Quanto eu pago de licença, quanto eu pago de seguro, qual é o liability, qual é o meu overhead que eu tenho que colocar para pelo menos se manter no mercado, para cobrir as minhas despesas básicas. Eu acho que essa transição do pequeno empresário para uma empresa formalizada ou indivíduo que está querendo se virar uma empresa, ela é um pouco complexa e tem poucas informações no mercado. Exatamente. Eu acho que a pessoa que às vezes está ouvindo não sabe como fazer isso. Eu também não soube. Não tinha um curso que me dizia o que eu tenho que fazer. Não tinha um outro general contractor que veio e me diz, André, faz isso, faz aquilo, vai por esse caminho. Acabei descobrindo na marra, como diz o ditado. Indo atrás, pesquisando, fazendo. Mas eu acho que esse tipo de informação falta no mercado. E canais como esse, que disseminam um pouco de informação, eu acho que é muito, muito válido para a nossa comunidade aí, que eu acredito que a maioria quer fazer a coisa certa. A maioria quer se estabilizar, a maioria quer se estruturar. Ela precisa de alguém que dê um norte para ela. Exatamente. E só que o problema, perdão se eu estou me delongando. Não. O problema é que às vezes a gente acha que o outro vai ser um concorrente. Quanto mais eu penso dessa maneira, menos eu cresço.
Isso é verdade. É assim que mudou o meu mindset. Quanto mais eu reclamo, quanto mais eu vejo que o outro é um problema, menos eu cresço. Exato. E quanto mais você cede, quanto mais você fornece, isso além de tudo é bíblico, né? Sim. Tá na Bíblia isso. E tudo que tá na Bíblia, pode ter certeza, se você aplicar, vai fazer um impacto na tua vida. Então, cada vez que você ensina, orienta, ajuda, sem pretexto nenhum, sem querer nada em troca, pode ter certeza que a lei da semeadura ela vai vir e você vai ser abençoado. Sim. É a semente plantada, né? A semente plantada. Então não é um concorrente. Eu falar pro João ali que está chegando agora, está querendo se estruturar, ó, eu fiz esse caminho. Pode ser que se você fizer, não vai dar o mesmo resultado, mas pelo menos é um norte para você seguir. Exatamente. Então acho que é por aí que a gente tem que pensar. E nessa área da construção também tem muita ajuda, como contractor, você precisa subcontratar outras pessoas especialistas. Exato. Então, se elas estão nesse caminho para se legalizarem, para se ordenarem na documentação e tudo mais, essa parceria até rende mais, porque você consegue, né, trazer essas pessoas para andarem junto ao seu lado. Até porque hoje em dia eu não posso contratar uma pessoa que não tem uma licença e que eu não possa emitir um W9 para ele. Exatamente. Exato. Então, se ele quer ter mais serviço, é claro que ele quer se legalizar para poder evoluir e conseguir mais contrato. Então, acho que é uma via de mão dupla, como a gente fala. Os dois se ajudam. Os dois se ajudam, os dois crescendo. Eu preciso que você formalize, o meu cliente precisa que eu esteja dentro das regras, com a minha licença em dia, com o insurance em dia, que eu contrate as pessoas também que tenham pelo menos a licença adequada para aquele tipo de trabalho. Então, é uma roda que deveria funcionar perfeitamente. Né? Sim, sim. Hoje, você acha que a maior dificuldade, então, desses pequenos empreendedores aí, esse pessoal que começa na construção, que está iniciando agora, a maior dificuldade deles é trabalhar em cima dessa papelada e desse ajuste para poder conseguir... Eu acho que essa transição e essa falta de informação para saber como é que eles vão. Onde ele procura? Às vezes não falam inglês. Exato. Como ele faz para ter acesso a saber qual que é o caminho certo? Vai procurar para quem? Vai perguntar para quem? Então essa falta de informação, essa transição até a parte legal, eu acho que é o estado mais difícil, mais penoso para poder conseguir. É porque essas informações, elas não estão em um único lugar. Né? Você abre uma empresa, você não abre só no estado, você ainda tem que fazer o registro federal. Fez o registro federal, você não tem só isso, você tem que fazer as suas organizações, se é, enfim, tax do estado, se você vai vender ou não, se você vai fornecer material ou não. Então, assim, o que acontece no geral, que falta informação, é um lugar que una todas essas informações. Correto. Porque é o mais difícil. Nós passamos por essa fase. Passamos muito por isso. Quando nós iniciamos nossa empresa de construção, foi a mesma coisa. Aonde encontrar? Aonde? Como começar? Você pega lá um registro da prefeitura, eles mostram aonde tem todos os passos. Exato. Mas uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa lá. Você que tem que procurar. Você tem que se virar, tem que procurar. Ou então pague um contador para fazer tudo, né? Que não é o que acontece com a maioria quando tá começando. Não é. Até porque tem um custo, né? E outra, abrir a empresa, teoricamente, é o mais simples. É o mais fácil. Ou você pode fazer por você mesmo, ou você contrata um contador que o faça. Mas isso é o primeiro step, é o primeiro degrau que tem que ser trilhado, né? O restante que vem a complexidade de licença, autorizações, que tipo de licença me cobre o quê? Exato. Qual é o meu liability, até que tipo de serviço eu posso fazer, valor que eu posso fazer de obra ou não. Essas partes, um pouquinho mais já na prática, que não tá... A informação não é muito clara. Não é muito clara. Exato. Para o imigrante, exatamente. Não é. Essa o insurance, a segurança. Você, da mesma forma que você precisa ter uma segurança para o seu carro, para você rodar, você precisa ter uma segurança também para a sua empresa rodar. Exato. Né? Tem muita gente que acha que é só abrir uma empresa e já tá ok, né? Então já tô bem, mas esquece ou muitas vezes não sabe que precisa ter todos esses outros trâmites, essa outra papelada por trás, né? E a segurança, a licença, né? Conforme o tipo de trabalho que você vai... Conforme o tipo de trabalho que você vai executar. Os waivers, né? Que tem também para você... O Works Comp, se for o caso de você ter funcionário. Né? Então, assim, tem todo esse trâmite que o pessoal muitas vezes se engancha. Aí chega para você, André, eu sou um carpinteiro, arruma trabalho para mim. Aí você fala assim, não, arruma, eu tenho. Tem a sua empresa? Não, eu tenho minha companhia aberta. Mas e o seu seguro? Tem? Não, não tenho seguro. Tem waiver? Não, não tem. É muito difícil contratar essa mão de obra qualificada aqui para você, na sua área? Eu acho que é difícil, eu acho que é bem difícil, na verdade. Creio que melhorou desde 2018, quando eu cheguei para cá.
Eu acho que melhorou. O pessoal começou a se informar mais. A fiscalização está um pouco mais presente, né? Até um adendo nisso aí. Eu lembro de um flip que nós fizemos na cidade de Mill Creek. Eu trabalhava para um investor e todas as casas que ele comprava, a gente fazia o flip, né? O remodeling. E especificamente por decisão dele, não minha, ele não quis pull permit da cidade de Mill Creek. Vamos fazer sem tirar a licença da cidade, que é mais um ponto que é obrigatório a fazer conforme a tua obra. Sim, claro. Por decisão do owner, responsabilidade só dele, não minha, ele não tirou o permit. E aí, o que aconteceu? Nós tivemos um stop work. A prefeitura foi lá e botou uma placa vermelha na frente, colou na porta, não pode, embargou, não pode trabalhar. E o que isso acarretou? Além de todo o atraso, tivemos que criar um plano para a reforma que já tinha executada, tivemos que criar um plano do que seria feito, e outra, quando isso acontece, a cidade fica muito mais pique, como a gente chama aqui, muito mais chata. Exigente. Vai olhar pelo em ovo para saber cadê esse parafuso que não tá 8 polegadas um do outro aqui no drywall. Exatamente. Exato. Então, são coisas que acontecem e às vezes a gente não percebe, mas é importante você tentar seguir o caminho mais correto. O caminho mais correto, né? Assim, pra você conseguir fazer as coisas trabalharem de uma maneira mais tranquila, né? E você não ter dor de cabeça. Por isso que eu acho que hoje ainda está um pouquinho mais, pelo menos da minha visão, né? No cenário que eu estou inserido hoje, um pouco mais fácil de contratar a mão de obra que já tem essa ciência, que já sabe que tem que dar um waiver. Eu já passei também na primeira empresa qual eu era sócio, de um rapaz que nós contratamos, e não vou me recordar os detalhes, e ele acabou cortando um dedo assim, sabe? Cortando um laminado, acabou cortando um dedo. Então deu um trabalho aquilo lá, e um custo tremendo para a empresa. Não tinha waiver. Não tinha waiver. Ixi. Exatamente. Então você vê, por falta de uma documentação, a empresa acabou tendo que assumir uma responsabilidade tremenda que custou o equivalente a 2-3 anos de documentação se ela tivesse feito desde o começo. Pois é. Então, é complicado. Eu acho que os subs a maioria dos subs right now, eles estão tendo essa consciência, né? Legal. Até porque eu trabalho para alguns builders que são bem grandes aqui, e se eu não submeter toda a documentação, nem consigo fazer o bid. Você nem consegue fazer o bid. Não consigo fazer o trabalho, exatamente. Então, exigindo toda essa documentação cada vez mais antes, né, antecipada, porque os caras não querem ficar perdendo tempo e começar o trabalho, ou muitas vezes pedir um bid para uma pessoa que não tem a documentação toda necessária. O problema é o liability, né? Você contrata uma pessoa que não tem a documentação necessária, vai lá, acontece uma situação, todo liability que cai na empresa é complicado. É complicado. Então, vamos dizer que hoje, para ajudar o pessoal que está em casa, ajudar muita gente que está assistindo a gente, hoje, para você conseguir contratar alguém que tenha uma certa especialidade, o cara pode ser bom naquilo que ele faz, mas para ele conseguir trabalhar com você, o que ele precisa apresentar para você? Vai lá, abre a empresa dele, se ele quiser, vai lá, tira a licença dele, se for pequenos trabalhos, licença de handyman, e apresenta o waiver. Com essas 3 coisas ele já consegue fazer pequenos trabalhos. E o insurance, né? Óbvio, e o insurance, que é o COI. Que é o COI. Certificate of Insurance. Esses 3 itens, 4 itens, ele tá legal, consegue prestar serviços até determinada monta financeira e não vai ter dor de cabeça nem para mim, nem para ele. E ele vai ter muito mais trabalho. Ele vai ter mais trabalho. Porque agora é uma empresa, né? Ele pode prestar serviço para várias outras empresas que exigiam isso. Exato. Antigamente ele ficava limitado àquela informalidade. O cara que pegou o contrato, que é informal, também não exige, então também posso prestar preços mais baixos. Já me estruturei, tem um custo maior, preços um pouco mais elevados, o que é natural, e eu consigo atender outras empresas maiores. Bom para os dois lados. Exatamente. Muito bacana, muito legal. Meu querido, vamos passar para as perguntas? Vamos lá. Construtores, né? A gente sabe que hoje, né, que a gente teve esse boom aí dos fix and flips em todos os Estados Unidos. E você fez parte disso aí, né? Que você fez bastante casas, trabalhou bastante nessas casas aí. E hoje, assim, as construtoras, elas estão focadas mais em, lógico, né? Trabalhar com aquilo que realmente dá grana, né? Grandes casas, grandes complexos. New construction. Você acha que isso aí é algo que começou a frear mais a entrada de pequenos construtores, de pequenas empresas na construção? Essa questão dos grandes contractors, né, das grandes empresas focarem só mais nas grandes construções e não nas construções menores? Vamos dar um cenário de Utah, né? Para o pessoal que está ouvindo lá em casa, um cenário de Utah.
que aconteceu com o Utah? O Utah teve um boom de construção para a Olimpíada de 2002. Ninguém sabia que o Utah existia na época e teve a Olimpíadas de Inverno em 2002. A F-15 dobrou de tamanho, no complexo industrial aqui cresceu gigantescamente e ficou conhecida. De lá para cá, Utah não parou de crescer. E agora, de 2022 para cá, ela deu uma arrefecida nas novas construções, porque, claro, estava enxurrada, taxa de juros lá embaixo. Todo mundo querendo comprar. Hoje em dia o cenário já é diferente. Hoje em dia tem mais oferta de casas do que ao contrário. Na época, quando eu comprei a minha casa, vai fazer 4 anos que eu comprei a minha casa, tinha muito mais comprador no mercado do que oferta de imóveis. 2020? Então, eu comprei em 2020. 2021. Logo ali depois do Covid, logo né? Teve Covid. o juros estava muito baixo, muito teve baixo. muita gente comprando. A 2,16, 2,64. Eu peguei a 3 para um imigrante. Excelente, excelente. E aí o que acontece? Aí os preços inflaram. Chegou casos de pessoal de vindo da Califórnia, toma aqui 50 mil a mais, pagamento em cash. Aconteceu muito isso. Então era o contrário, não tinha negociação. A negociação era para cima. Sim. Então hoje o cenário é um pouco diferente. Hoje, claro, taxas de juro, o dobro do que eram há 5 anos atrás. Está muito alto agora. Muito alto. Os preços pararam de subir, a oferta de casas é maior, mas o mercado ainda não arrefeceu. Respondendo a sua pergunta, o que eu acho? As grandes construtoras ainda estão focadas nos grandes empreendimentos. Você pega aqui, onde era a cadeia aqui em Bluffdale. Vai ser uma obra ali para 10 anos. Pode ser que tenha um estádio de beisebol. Vai ser uma mini cidade que vão construindo. Onde eu moro, Traverse Mountain, Lehigh. Construindo o templo novo e tem uma previsão de construir não sei quantas mil casas, townhouse e apartamento lá. Obra para 5, 7 anos. Então são os grandes empreendimentos. Olimpíada de 2030, Olimpíadas de Inverno, que vai acontecer em Park City de novo. Capital vai injetar forte aqui, novamente. Hotéis, resorts e tudo mais. Exato. Então as grandes empresas estão focadas nesses tipos de construção. Para nós pequenos, é bom que sobra o mercado dos remodeling, das pequenas addition, das reformas em geral. Então eu acho que é um momento bom para aquela pessoa que está querendo entrar na área de construção, fazer um bom serviço. Eu acho que tem demanda para todo mundo aí. Tem campo ainda. Tem campo e não vai parar de crescer, no mínimo, nos próximos 10 anos, com certeza, aqui em Utah. Não sei os outros estados. Estou falando de Utah, eu acho que é uma boa área para construção. 10 anos, hein? É o tempo que a gente tem para preparar a aposentadoria. É o tempo que eu vou aposentar. Exatamente. Literalmente isso. Exatamente. Temos que acelerar agora 100%. Né? Aproveitar e colher um pouquinho dos frutos, né? Tá aí o mercado, aqui é a terra das oportunidades. Tá aí para todo mundo colher. É isso aí, muito bom. Meu querido, mais uma perguntinha. Hoje a gente tem esse... Né? Hoje a gente está com esse cenário um pouco brando, né? Sim. Em relação a tudo que está acontecendo com o governo, né? O pessoal está meio com medo de investir, sim, né? Está receoso. Você acha que isso está afetando a construção de remodelações, né? De pequenos trabalhos? Isso está afetando o pequeno empresário também? Os homeowners, né? Os homeowners. Como que você sente que eles estão... Vou te responder. Como que eles estão, assim, respondendo, né? De certa forma, estão querendo investir, estão querendo construir? Na prática, tô com um cliente lá em Alpine. Para fazer um solário, uma adição na parte de trás da casa dela, com uma piscina no fundo. E qual era... Há um mês atrás a resposta, não vou fazer. Mas ela viu que nós somos honestos, transparentes e nos chamou para conversar novamente. E qual foi a primeira palavra que ela falou? Afraid of tariffs, que é as tarifas que o Trump está impondo. E muitos dos nossos produtos, dos insumos da construção, têm impacto nisso. Sim. Madeira do Canadá, muitas coisas da China e, claro, vai impactar no custo da construção. O que aconteceu especificamente com esse cliente, respondendo a tua pergunta? Nós fechamos o contrato, eu apliquei o permit ontem na cidade, só que a construção vai começar só em janeiro. O que nós vamos fazer? Para minimizar os impactos do preço que pode ter lá na frente. Vou pegar o take-off do lumber e já fazer a order das madeiras, porque com certeza a madeira vai subir. Vão subir. Com certeza. Então o que eu acho? A maioria das pessoas, Utah é um estado conservador. Então eles são pró-governo que está aí no momento. São pró-governo. Então não sente tanto como eu acredito que os estados que não são tão pró-governo devem estar sentindo mais. Mas ainda assim tem um receio, o americano é mais cauteloso, ele precisa ver o que vai acontecer para ele poder
colocar o dinheiro no mercado e não se frustrar lá na frente. Exato. Então eu acho que isso aí tem um impacto assim na nossa área, mas não tão quanto em outros estados. Quanto em outros estados, né? Isso é uma coisa que realmente a gente, eu particularmente, né, comecei a analisar e vi que a gente ainda consegue trabalhar com uma certa dificuldade, lógico, porque tudo que está acontecendo agora atinge também aqui, né? Mas eu vejo que em outros estados as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Exatamente. Preço das coisas, né? E muitas vezes o cliente precisa ter ciência disso através da gente, que os materiais estão subindo ou vão subir, estão com propostas de alta, porque senão acham que a gente é que está dando preço alto, né? E não é essa a realidade, não é a realidade realidade do mercado. Se você pegar, por exemplo, a Flórida, que é um estado que eu adoro, vou para lá no mínimo uma vez por ano, o que acontece na Flórida agora? Não estão se construindo casas novas, porque não está a demanda, o pessoal está segurando, não está comprando, não está investindo. Então uma casa, eu vi esses dias na televisão ainda, uma casa que há 6, 8 meses, um ano máximo atrás custava 700 mil, já estão vendendo a 580. Porque senão não sai, ela não está vendendo. Então tem mais inventário no mercado do que consumidor. E o que acontece com a mão de obra, que é o que nós estamos falando aqui agora, especificamente lá na Flórida? Não tem demanda. O pessoal que instala piso, o pessoal que faz drywall, o pessoal que faz tile, o pessoal que faz baseboard, o pessoal que monta a casa lá. Não tem casa nova construindo. O que está acontecendo? A mão de obra está espalhando. Exato. Então a gente está vendo o pessoal migrar muito aqui para o estado de Utah, tem muita gente chegando, e aí também entra aquilo que a gente chama de prostituição de preço. Exato. Também. Esse é terrível, um assunto que eu ia começar a falar, né? Como que você vê essa questão de muitas pessoas que chegaram agora, começam a trabalhar e por chegar no desespero, acabam dando o valor de mão de obra muito baixo, muito barato, muitas vezes até mão de obra e material, sem ter esse cálculo de custo, essa noção de pagamento de taxas, que hoje a gente é contractor, a gente sabe que a gente tem que calcular tudo, colocar na ponta do lápis. Tem muita gente que não sabe fazer esses cálculos, dá aquele preço do arrozinho com feijão que ele sabe, que é o dia dele de trabalho mais o que vai custar o material que ele vai comprar ali, não contabiliza as coisas direito, chega no cliente e mata o seu orçamento. O que acontece, Bruno? O que acontece? Os Estados Unidos têm uma economia elástica. Ela é de acordo com a oferta da demanda. Então, isso acontece e está acontecendo agora. Nos dias de hoje aqui, a gente já está sentindo isso aí. Acabei de comentar com você antes da gente entrar no ar, do preço do LVP da mão da instalação. Mas isso aí eu acredito que o mercado vai estabilizar. Vai estabilizar. Porque isso não é só a mão de obra chegando, tem outros fatores. Porque a imigração está mais pesada no estado. Aí o pessoal acaba migrando para onde a imigração é mais leve. E aí o pessoal tem que se sustentar e acaba prostituindo o preço, como a gente fala, colocando o preço lá embaixo. Mas eu acredito que o mercado sozinho, ele é muito forte, ele vai se estabilizar. É claro que no começo a gente sofre. Sim, claro. O pessoal dando orçamento aí, que eu falei, nem só de mão de obra eu cobraria isso aí. Exato. Nem só de mão de obra. E aí o que acontece? Esse rapaz que vai fazer a swimming pool para nós lá em Alpine, ele me comentou que não é um mercado que eu estou muito envolvido. Só ano passado, mais de 5 ou 6 empresas de piscina fecharam dando um calote aqui em Utah. Uau. Então você vai lá, e piscina não é barato, né? De 100 mil a 400 mil. Você vai lá, pega um contrato com vocês aqui, 200 mil tua piscina, dá 100 mil para cá, eu começo daqui a 2 meses. Some. Pega 20 contratos assim. Some. Caracas, então, que olha feio. só o risco que tem para o consumidor. E eu acho que o americano ele é esperto o suficiente para entender e aos poucos depurando o mercado. Isso é verdade. Aos poucos depurando o mercado. Então a gente sofre no comecinho, mas eu acredito na estabilidade no médio prazo. Sim, com certeza. Isso sem contar também com essa questão da contratação, isso faz com que a gente comece também, nós, né, que somos pequenos empreendedores também, que somos pequenos contractors, nós não somos esses caras que estão construindo esses milhões aí em construção, mas a gente consegue também ajudar o pessoal que está começando agora, que está vindo de outros estados, né, mostrar, ajudar eles a terem a consciência de como que funciona aqui, quais são os papéis que precisam, quais são os gastos que eles vão ter trabalhando em cima disso, porque se você não tiver essa noção de contabilidade em relação ao que você gasta na sua empresa, você acaba você mesmo se afogando. Né? Uma outra oportunidade eu posso comentar, porque nós, na primeira empresa qual eu fui sócio, a gente chamou um especialista na área e veio nos explicar sobre o overhead.
pouquíssimas pessoas do nosso meio sabem o que é um overhead. Exatamente. Em outro momento a gente pode falar disso, mas é tão importante que a pessoa, quando está migrando daquela informalidade para se estruturar e para querer ser uma pequena e média empresa, ela vai ter que tomar conta do que é o seu overhead. Aí ela vai saber dar um preço adequado. Exato. Porque senão ela acha que o preço de venda menos o meu custo é o meu lucro, completamente enganada. Não sabe do que está falando. Vai viver só para pagar contas. Então isso é importante o profissional que quer crescer, quer evoluir, se atentar, buscar essa informação. Não ter medo de perguntar, ir atrás, pergunta, buscar. É verdade, vai atrás, pergunta, porque eu acho que só vai fazer bem para a empresa dele, ele vai se destacar. O pessoal muitas vezes tem medo de perguntar, né? Tem. E achar que vai ser negado ou que não vão responder, achar que vão acusar ele por alguma circunstância que ele esteja ou que ele tenha, né? Então o pessoal fica meio receoso, mas não pode ter medo, né? Eu não vejo isso aqui em Utah, muito pelo contrário. Em Utah, eu acho que os órgãos governamentais de Utah, eles são tão acessíveis, via de regra tem as suas exceções, como tudo, mas são tão acessíveis que se você ligar lá e perguntar, ei, eu não sei qual que é o código desse tipo de fiação para esse tipo de casa, alguém vai te dizer. Sim. Você vai conseguir essa informação e não vai ser tão difícil. Então eu acho que se a pessoa quer fazer a coisa certa, tem o intuito de fazer a coisa certa, não tenha medo de perguntar, inclusive para órgãos governamentais. Ninguém vai querer saber quem é você, o que você está fazendo. Ele vai tentar te auxiliar e te falar, você vai conseguir essa informação no ICC, por exemplo, Exato. em qualquer lugar. Então eu acho que a pessoa tem que ir atrás e não tenha receio disso. E não ficar com medo, né? Não ficar com esse receio de ficar, de querer encontrar a informação correta, né? E, meu querido... Tamo acabando. Tamo indo. Tem tanto assunto na construção e se você tá gostando, deixa o seu like, faz um comentáriozinho pra gente aí. Compartilha esse vídeo aí. Você tem um amigo que trabalha na construção? Manda esse vídeo pra esse amigo aí pra dar uma olhadinha, pra ele ver, né? Os assuntos, ter uma ideia, pra ele ter uma ideia aqui, ver se ele tá certinho ou não tá, né? Exatamente. Se tá levando as coisas da maneira que tem que levar. Então, assim, tem muita informação aqui e com certeza vai ter mais, porque a gente vai continuar. Deixa eu falar, já que você falou, segue também lá Alpha Wolf Construction no Instagram. Isso aí. @alpha.wolfconstruction. Vai lá, veja as fotos dos trabalhos que a gente faz. É isso aí. Vamos deixar os links da Alpha Wolf Construction. Fala o que você achou lá desse nome meio metido, a besta aí. E esse nome, engraçado, ele veio de um amigo meu. Um amigo meu falou, cara, esse nome é muito legal, não tá disponível. Porque eu troquei, né? O nome da empresa não era esse. Aí quando eu saí da sociedade no anterior, eu troquei, eu falei, eu vou colocar. E fez sucesso. Ficou, adorei, todo mundo gosta e tá aí. É um nome bem bacana, assim, o pessoal, é um nome bem americanizado. Bem americanizado e bem mais do interior, mais forte, assim. Talvez para uma Nova York, Los Angeles, eu talvez não usaria. Mas para Utah, Idaho, Wyoming, Nevada aqui, pessoal mais do interior, mais conservador, assim, eu acho que vale. Gosta, né? Que é um nome mais masculino, né? Construção é mais masculina, via de regra. Então eu acho que deu certo. Pegou bem. Que legal, André. Meu querido, me fala uma coisa. Você acha que essa questão que a gente está tendo agora em relação a esse problema com imigração que a gente está tendo, isso aí está fazendo com que a mão de obra seja um pouco mais escassa? Acredito que em relação a tá impactando hoje na sua situação, no seu cenário de contratação. Impactou? O que você está passando? Qual a dificuldade que você está passando? Ou não está tendo dificuldade de contratar, de achar pessoas? Sabe o que eu aprendi aqui em Utah? E aprendi ouvindo outros exemplos de outras empresas que deram certo e que eu tento trazer, né? Porque hoje em dia o que dá certo lá vão tentar trazer e não tem nada de errado com isso. Sim, claro. Eu tento 90% de ser fiel aos meus subs. Então você faz um serviço para mim de elétrica, por exemplo. Na maioria das vezes eu vou te chamar para você fazer. Se não der certo, não tem problema. Eu tenho no mínimo 3 subs de cada trade. Mas eu tento ser muito fiéis aos meus subs. E o que acontece? No meu momento atual, não tive zero de impacto. Mas analisando um pouquinho fora da minha realidade, eu acredito que impacta. Acredito que impacta porque tem pessoas que, obviamente, não têm condição de estar legal nesse momento e toda essa conversa que está na mídia, essa situação que a gente vê acontecendo aí, deixa as pessoas mais inseguras, né? Deixa a pessoa mais segura, o que é normal. Eu tenho amigos que estão inseguros, pensando se voltam ou não voltam para o Brasil. É normal e eu acho que acaba impactando.
No caso de Utah, eu acho que até vai ser benéfico isso, porque tem muitas pessoas vindo para cá. Sim. Pessoas que estão indocumentadas em outro estado, que é um pouco mais rígido com a imigração, leis, né? Por exemplo, a Flórida, acaba migrando para esses estados que, teoricamente, são mais tranquilos na parte de imigração e acabam trazendo a mão de obra para cá, por isso que baixa o preço, acaba... Então, tem os dois lados. Eu não estou sofrendo nada nesse momento, mas acredito que no macro possa ter uma sensibilidade e o tal, acho que vai ser o contrário, vai ser um benefício para quem quer prestar serviço. É isso aí. Essa questão de você trabalhar também com pessoas e ajudar o pessoal, né? Da mesma forma que eu também sempre ajudo o pessoal, a gente procura sempre informar o pessoal a documentação necessária, o que eles precisam fazer, abrir empresa, trabalhar, né, com o máximo possível na legalidade, vamos dizer assim, né? Claro. De uma forma mais... e isso aí ajuda a gente a não ter esse déficit também, Exato. né? E a gente acaba conseguindo trabalhar com uma carteira ali de subcontractors, de pessoas, de profissionais que estão ali sempre com a gente fazendo os trabalhos. E você sabe, a gente fala assim, parece que pessoa que não tem ainda as documentações, ela acha que é um bicho de 7 cabeças. E não é. Não é. Não é tão caro quanto se parece e não é tão difícil quanto se parece. Claro, dependendo do tipo de licença que você vai aplicar. Você quer ser um general contrato, você tem que trilhar um caminho bem mais longo para chegar lá. Exato. Mas via de regra, para 70% dos trades que a gente faz em pequenos remodeling, licença simples vai suprir a sua necessidade. Então você consegue tirar ela fácil e não vai te custar tanto. Exato. Então eu acho que a pessoa que está lá atrás, olhando, achando que é difícil, não é. Vai atrás, regulariza que é só benefício para você. É isso aí. Outra coisa, a questão da especialização. Sim. O que você acha hoje? É difícil o cara se especializar em alguma coisa aqui hoje, buscar curso, buscar algum tipo de informação onde ele vai conseguir se tornar um profissional melhor? Você tem alguma coisa para indicar, para falar com o pessoal em casa? Eu acho que é bem difícil aqui nos Estados Unidos para ela conseguir... O que acontece? Pelo menos para os imigrantes brasileiros e para o pessoal que está na construção brasileiro. Ele acaba trazendo a expertise que ele tem lá do Brasil e tentando replicar para cá. Então lá ele era um instalador de porcelanato. Então ele vem e vai ser um instalador de tile aqui. E eu acho que se a pessoa se especializar naquilo que ela gosta, ou pelo menos ter uma noção, vai ser melhor. Eu acho que quanto mais especialista você é, mais você vai ganhar e vai ser melhor para o teu trabalho. Você pode se dedicar exclusivamente àquilo. Então você é um cara que faz drywall, baseboard, seja o melhor naquilo que você faz, se dedique, busque cursos online, porque a formação técnica aqui nos Estados Unidos, eu pelo menos acho que ela é deficitária. Eu tô vendo isso pelo meu filho. Meu filho mais novo, eu quero achar um curso para ele fazer presencial. Mais rápido. Nossa, que dificuldade você achar um curso para ele colocar, tipo, tem no Brasil Senai, Senac, esse tipo de curso. Eu não vejo essa disponibilidade aqui nos Estados Unidos. Sim, não é bem vejo. escasso. É bem escasso. Então eu acho que a pessoa vai naquele foco que ela sente mais aptidão, se desenvolve, aprende, olha, busca conhecimento e se dedica numa área. Eu acho que aí ela vai se dar bem. Se ela é uma pessoa que está voltada principalmente para a área da construção. Legal, isso aí. legal. Muito bom o papo, hein? Bacana, Vamos lá, passou bacana. rápido, quase uma hora já. Voa, né? Sim, Voa, sim. muito rápido. Olha, Vamos fazer mais uma mesa, uma rodada de negócios, de papo aqui pra gente poder falar mais sobre construção, mas isso vai ficar para um próximo episódio. não, beleza. A gente vai fazer um próximo episódio, sim. Eu quero convidar você aqui ao vivo pra gente fazer o truco da construção. O truco do E sabe o EPA. que você pode trazer de assunto que eu acho que a galera vai gostar? Aham. Qual é a área que mais dá dinheiro? Tenho certeza que o pessoal Isso. tá escutando lá. Qual é a área que dá mais dinheiro na área da dá mais construção? dinheiro? O que dá mais dinheiro? É drywall, é tile, é laminado, E eu é vou pintura, dizer pra você é? o que é. Isso, Na você- próxima. Deixa é guardado isso isso aí. É isso aí, a gente vai começar a fazer. A gente vai fazer Fechou. assim, vamos trazer mais dois. Nós precisamos de mais dois aqui da Fácil. construção. E a gente vai começar a fazer esse bate-papo aqui na área da construção isso para deixar aí, o isso aí. pessoal Tamo junto. confiado. Pode contar Você comigo. que tá aí do outro lado quer saber qual é a área da construção que dá mais dinheiro, se você tá pensando em vir para os Estados Unidos ou melhorar ou buscar uma nova área para poder empreender aqui, Exatamente. fique ligado no nosso próximo episódio. Deixe os seus comentários e fale com a gente se você quer algum tipo em específico de assunto que a gente vai tratar aqui, tanto da construção, ou na limpeza, ou na área de comida, tá joia? Deixe os seus comentários aí, fala com a gente vai procurar e a gente vai com certeza trazer pessoas que são especialistas, pessoas que têm a prática na área em que você está procurando a informação. Exatamente, Tá é joia? E isso não aí. deixe de comentar, não deixe de compartilhar, manda essas mensagens aí que a gente está
divulgando aqui para vocês, para os seus amigos, para os parentes, manda para todo mundo aí, faz ali aquela via sacra ali, sai mandando para todo mundo ali para o pessoal conseguir ter essas informações cada vez mais próximos e mais acessíveis para eles, tá ok, pessoal? Muito obrigada, André, por estar conosco aqui hoje. Foi um bate-papo tão rápido. Legal. Passou rápido. E até a próxima, né? Rápido, exatamente, né? mas a gente vai estar aqui logo, Fechou. junto, e a gente vai vamos trazer mais polêmica aqui na área da construção, porque tem muita coisa pra gente bater papo. Tem muita Vamos junto. pergunta. Tem muita pergunta aqui que eu deixei guardada aqui, eu iria fazer, mas não vou fazer, pra você acompanhar a gente aqui nos próximos episódios aqui do EPA na construção. É isso aí. Tá ok? E vocês fiquem ligados no nosso próximo episódio do EPA Podcast. É isso aí, galera. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.